Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar então de fé, que é um elemento primordial e preponderante para que nós existamos enquanto igreja. A igreja, ela é antiquíssima. Eu diria até que Adão e Eva, o primeiro culto foi realizado no Jardim do Éden, e lá diferente do que acontece hoje. Naquele tempo, Deus visitava o Jardim do Éden pelo menos 2 vezes por dia, na viração do dia. Então, havia, ao que parece, 2 cultos naquela época, e mais importante até, é que Deus não estava em espírito, assim por dizer, mas Deus estava presente. A Bíblia fala que ele andava no jardim. Então, era um culto com Deus presente, de certa forma visível. Então, nós, igreja, vivemos pela fé. Nós, igrejas, dependemos dela para existir e subsistir. A fé é um elemento que tempera a nossa vida. Existem modelos de fé que são distorcidos? Claro que existe. Existe fé cega? Existe. Existe uma fé que ela não é uma fé inteligente. Existe uma fé que é dogmática, existe uma fé que é fora do foco, fora da órbita, existe fé que leva as pessoas a cometerem sandices, loucuras, né? A exemplo disso, eu posso citar uma catástrofe que aconteceu há um tempo atrás, na década de 70, no final, quando um pastor chamado Jim Jones cometeu um suicídio coletivo, obrigando as pessoas, numa Guiana qualquer aí, que eu não me lembro qual, obrigando as pessoas a beberem um líquido mortal, onde mais de 800 pessoas morreram com suicídio coletivo, e aqueles que não morreram com veneno, ele se encarregou de exterminar com tiros de fuzil. Isso é loucura. Aquela seita, Portões do Céu, há um tempo atrás também levou pessoas a suicídio coletivo, partindo do princípio que, segundo aquele líder, falso líder, haveria uma nave espacial que viria buscar os adeptos daquela seita, mas para tal fato deveriam suicidar-se. Você vê que isso é demoníaco e diabólico. Na década de 80, a seita dos borboletas azuis, eles elegeram para si um Jesus Cristo, e pasmem, do sexo feminino, e essa moça, ela falava como se fosse Jesus. Ela dizia, em verdade vos digo, tinha uma postura toda reta, e eles marcaram a volta do reino de Deus, né? Porque Jesus estava encarnado entre eles no corpo de uma moça, e antes da volta do reino, a moça fugiu com o namorado, né? E aí fracassou tudo, não deu certo. E você vai ver um monte de seitas totalmente loucas que requerem para si fé, e acaba vampirizando. Essas seitas são verdadeiros buracos negros que vão vampirizando a fé das pessoas, que vão vampirizando as energias das pessoas e levam pessoas ao calabouço. A Bíblia diz que cego que guia cego, ambos caem no buraco. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos cristos e profetas apareceriam em seu nome. O Brasil é um país privilegiado, porque é talvez o único país que tem Jesus encarnado nele. O Henri Cristo é o Cristo brasileiro, né? Inefável. Então, você sabe que o Brasil é digno de dó, porque por conta dessas loucuras, nós somos muitas vezes satirizados e humilhados e menosprezados. Nós, povo batista, e aqui não vale orgulho institucional, eu estou falando aqui de uma forma equilibrada. Nós, povo batista, somos, por assim dizer, aqueles que se dispõem a falar com seriedade de coisas que não são visíveis e palpáveis. Eu quero falar de fé, mas de uma fé translúcida, de uma fé transparente, que nos leva a um crescimento espiritual e uma vida de qualidade na presença do Senhor. Tá bom? Bom, o que nós, então, batistas, pregamos em relação a Jesus? Que Jesus nasceu
da Virgem Maria, e como diz o credo niceno, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, onde há de julgar vivos e mortos. Nós cremos na Bíblia e cremos que ela é a palavra de Deus. Nós não dizemos em momento algum que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Não somos liberais, não somos progressistas, não somos teólogos liberais, né? Nos parecemos mais com fundamentalistas, né? Nós cremos na verdade literal das Escrituras, acreditamos sinceramente que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele é tão divino quanto o Pai, nós o chamamos de segunda pessoa da Trindade, ou Logos, acreditamos que Jesus intercede por nós e cremos certamente que Ele voltará para estabelecer a ordem milenar que está totalmente desestruturada. Essa é a nossa fé. Há alguma loucura nisso? Há alguma sandice nisso? Continuamos crendo que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Continuamos crendo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e continuamos crendo que haverá galardoamento para cada um daquele que crê, o justo viverá pela fé e cada um receberá segundo as suas obras. Tem alguma coisa de errado nisso? Então fica nessa vertente, fica nessa fé, porque há salvação para você. Amém? Essa semana algo interessante aconteceu. 4 ou 5 pessoas me procuraram para dar testemunhos de cura nos últimos 2 cultos que aconteceram nessa igreja. A Carol não vai me desculpar, viu, Carol? Eu usar você, mas a tia da Carol, a Cida, se apresentou para mim agora, mas o seu esposo, o Tiago, tem 1 mês que eles estão frequentando a nossa igreja, e ela falou, ia passando, ela falou, pastor, faz favor, eu quero relatar algo que aconteceu. No último culto, a minha sobrinha veio comigo, e ela estava passando por algumas dificuldades, eu não vou citar, né? Ela estava passando por algumas dificuldades, e no momento em que o Senhor liberou aquela palavra, ela tomou posse e foi curada. Amém, Carol? Foi curada. A minha filha foi curada aqui no último culto de uma dor nos rins, e teve outros diagnósticos aqui, outros testemunhos. Então, irmãos, Jesus está no templo e Ele está operando de forma poderosa. O problema é que o batista é tímido, ele tem medo de microfone, né? Mas se fosse na Assembleia de Deus, o fogo já tinha caído e o povo já tinha, porque o assembleano é bom de testemunho, amém? A nossa fé é o que vence o mundo. Se você está de pé, você está de pé pela misericórdia de Deus e pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tira a fé de um homem, irmão, sobra o quê? Sobra um amontoado de carne que pensa. Sobra um amontoado de ossos, tendões, músculos que pensa, só isso. Nós precisamos de algo mais, de saber que existe um Deus que opera vertical e horizontal sobre a nossa vida. Então agora nós vamos entrar no texto, depois dessa introdução, dizendo para você que a fé tem cheiro. E eu vou provar essa tese aqui no texto há pouco lido. Primeiro, existia uma cidade chamada Betânia, que distava 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era, naquela época, a capital religiosa do mundo, o lugar mais sagrado para os judeus e para os cristãos é Jerusalém. Os muçulmanos, eles têm 3 lugares sagrados. Jerusalém é um deles, nós não. Para nós, Jerusalém é o lugar mais sagrado do planeta Terra, principalmente o batista. Para os judeus, o lugar mais sagrado do mundo é Jerusalém. Betânia era uma pequena aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e Jesus estava numa incursão, viajando numa região chamada Pérea. Diga comigo, Pérea. Então nós tínhamos a Galileia, a Pérea,
a Judéia e a Itureia, né? Norte, sul, leste e oeste. A Pérea estava a leste do Jordão, e Jesus estava exatamente no lugar onde ele fora batizado por João Batista, além das margens do Jordão. Chega a notícia para o Senhor da Glória que o seu melhor amigo estava doente. Então, Jesus, naquele processo, a viagem ela era uma viagem a pé, então demorava bastante. Jesus, então, resolve voltar para visitar o amigo doente. Acontece que nesse interregno, Lázaro vem a óbito. E o próprio Jesus relata durante a viagem para os seus apóstolos que Lázaro dormia. Acontece que os apóstolos não entenderam que Jesus estava falando da morte e achou que ele dormia mesmo. Quando chegaram naquele lugar, já havia 4 dias que o amigo havia falecido. E aí então Marta vai de encontro com Jesus. E ali conversando com Jesus a meio caminho, relata para Jesus que o irmão havia morrido. Agora, é importante você saber que 25% dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós temos 2 tipos de evangelhos, nós temos os sinópticos e nós temos o evangelho de João. Os evangelhos sinópticos, eles são cópias uns dos outros. Os teólogos dizem que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. E a partir do evangelho de Marcos, nasceram outros evangelhos. Por que o evangelho de Marcos é tido como o primeiro evangelho? Porque ele é o menor. E sempre as cópias ficam maiores do que o original. Então acredita-se que o evangelho de Marcos foi o primeiro. Lá no evangelho de João, nós vamos encontrar então essa situação de óbito. Os 4 evangelhos, eles têm 3.779 versículos. 746 versículos dos 4 evangelhos está falando de milagre. Então milagre é algo recorrente na história do povo de Deus. E é por isso que a gente vê a Carol dando testemunho. E é por isso que a gente vê outras pessoas dizendo, fui curada no culto. Porque num culto como esse, se eu tenho 2 horas de culto, exatamente 30 minutos é milagre de Deus na sua vida. 25% do tempo é milagre de Deus na sua vida. Agora, quando Jesus chega e encontra com o colega, com o amigo morto, a Bíblia relata que Jesus chora. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E você pensa que homem não chora? Não só homem, Deus. Jesus, Deus, o homem, o Deus Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque ele se lembra do pecado de Adão. E não foi só Lázaro que morreu, e não seria só Lázaro que morreria. Ainda hoje a morte visita os nossos lares. Por quê? Porque houve uma desobediência. Então naquele momento Jesus chora porque ele se compadece da humanidade. A Bíblia diz que Jesus agitou-se em si. Se você for buscar no original, você vai entender que essa palavra refere-se a Jesus ficou compadecido e ao mesmo tempo irado, porque o pecado leva a Deus ficar compadecido e o pecado leva a Deus ficar irado. Por conta disso é que há separação entre nós e Deus, porque o pecado promove a ira do Criador. Quando Marta vai se encontrar com Jesus, Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que alguém que creia morra, viverá. Então o que é que concede a vida ao homem? A fé. E o que faz o homem continuar vivo? A fé. Aqui nós encontramos um fato interessante. Jesus chegando naquele lugar, ele começa a se agitar e ele resolve, então, agir de forma divina e sobrenatural. No versículo 39, ele diz, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Havia uma crença no meio judaico que o espírito deixava o corpo no 4º dia. Por que Jesus esperou
que esse morto ficasse 4 dias sepulto, justamente para que mostrar para todos nós que ele faria o espírito voltar do além-túmulo para retomar a vida. Por que Jesus esperou 4 dias? Porque nós sabemos que em 4 dias o corpo já vai avançado em decomposição. Com 4 dias a pessoa que morreu, ela já não tem a coloração normal, ela está azul. Em 4 dias essa pessoa já está se liquefazendo. Em 4 dias essa pessoa já está em alto grau de decomposição. Deixa eu explicar algo para você que talvez você não saiba. Dentro de nós temos células, certo ou errado? Certo. Todos nós somos formados de células. Dentro de cada célula nossa, 100 milhões de células, um homem como eu, esbelto, alto, tem em torno de 100 milhões de células. Se você for menor que eu, você deve ter 89, 90, tá? Dependendo do tamanho, a quantidade de células. Dentro da nossa célula existe uma organela, um negócio muito pequenininho, que a gente chama de organela. E ela tem um nome fácil de gravar, lisossomo. Diga comigo, lisossomo. Acontece que quando nós morremos, vem uma ordem do cérebro para que essa organela se parte. E o líquido que está dentro dela é derramado no líquido da célula, chamado citoplasma. Acontece que esse líquido, ele é altamente corrosivo. Diga, solupan. Ok. E esse líquido, então, quando é derramado dentro do citoplasma da célula, ele começa um processo chamado autofagia. E a célula começa a se decompor. É por isso que você vai encontrar defunto com algodão no nariz. Por isso que você vai encontrar defunto com algodão na boca. Sabe por quê? Porque começa a sair líquido mal cheiroso. Da onde que vem isso? Das células que estão se derretendo. Quem entendeu, levanta a mão. Então, como é que Lázaro se encontrava? Se derretendo. Como é que Lázaro se encontrava? Com coloração azulada. Como é que Lázaro se encontrava? Com o espírito separado do... E aí Jesus chega nesse momento. Acontece que o Senhor Jesus resolve fazer o seu terceiro milagre de ressurreição. Jesus fez 3, e todos 3 ele operou em família. É por isso, irmão, que quando a família se une e vem para a igreja, algo acontece. Aqui é comum, não só aqui, mas em todas as igrejas, nós encontrarmos mulheres na igreja sem marido. Deus pode operar um milagre sem o marido? Mas o que é mais fácil? Deus operar quando a família está junta ou quando a família está, de certa forma, separada? Então, marido, se você quer ver o milagre acontecer dentro da sua casa, acompanhe a sua mulher, ela não é solteira. Jesus está realizando o milagre dentro da família. Quando ele ressuscita a menininha que ele diz, Talita cumi, foi dentro na casa do pai da criança, o pai chamava Jairo. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, ele está realizando um milagre para uma mãe que não tem marido, e para uma mãe que perdeu talvez a única forma de sustento. E agora ele está realizando o milagre para a ressurreição do seu melhor amigo. Jesus tem ressurreição para os amigos. Quantos Lázaros precisam ser ressuscitados aqui? Qual é a área da tua vida que precisa de um milagre? Eu não vou falar de ressurreição, mas eu vou falar de fé. Você tem fé? Aí Jesus então diz, tirai a pedra. Tem pedra na sua vida? E Deus quer remover as pedras da nossa vida, mas aprenda uma coisa, as pedras da sua vida que você colocou, é você que vai tirar. Qual é a pedra que precisa ser removida da sua vida? Qual é a pedra que você deixou entrar no seu caminho? Qual é a pedra que você constituiu contra você mesmo?
Coloque isso no seu coração. Deus vai fazer um milagre na tua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a contrapartida? O que você precisa fazer? Qual a decisão que você precisa tomar para que Deus opere na tua vida? Me contaram a história de uma mulher que tinha lepra. Hoje não pode falar mais, né? É hanseníase, em homenagem ao descobridor da enfermidade, Dr. Hansen. E aí descobriram que essa mulher tinha hanseníase. Acontece que no início, nos estágios iniciais da lepra, os nervos periféricos eles ficam indolor. E essa mulher andando na rua, uma pedrinha caiu dentro do sapato e ela não viu. E a pedrinha foi comendo, enquanto ela andava, ela foi dilacerando o seu pé. Quando essa irmã chegou em casa, o sapato estava ensopado. Existem pedras que entram na nossa vida, e muitas vezes nós estamos tão sofridos, nós estamos tão desgastados, tão desconsolados, que aquele mal vai solapando, ele vai destruindo as nossas defesas, ele vai atacando o nosso casamento, a nossa saúde. Qual é a pedra que precisa ser removida? É importante a gente identificar isso. Jesus então diz: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Por acaso Jesus não sabia que cheirava mal? Por acaso não dava para sentir do lado de fora da caverna que cheirava mal? Por acaso aquele que criou o homem, fez o céu e fez a terra, não sabia o que foi que ele criou? Aí, enquanto eu li esse texto, me veio à mente: será que cheirava mal o morto, ou cheirava mal a falta da fé daquela mulher? Muitas vezes Deus quer operar na nossa vida, mas a gente começa a encontrar subterfúgios para que Deus não opere. No começo do ministério da gente, a gente é muito inexperiente. E eu, nesse tempo que já estou lidando com liderança de igreja, já passei por situações que eu não passo mais. Feita há 10 anos atrás, eu estava almoçando. E uma pessoa que havia começado a frequentar a igreja, me ligou na hora do almoço, eu com o prato na mão. Ela disse: eu preciso falar com o senhor agora. Eu falei, irmã, eu vou só terminar o almoço e eu já te atendo, pode ser? Me dá uma meia hora, 1 hora, que eu vou onde você está, a gente encontra na igreja. Não tem que ser agora, é muito urgente, é muito grave. E eu então deixei o prato, fui atendê-la. Chegando lá, irmãos, ela me tomou nada menos que 1h30 de conversa. E ela contou a história dela e eu dizia: faz assim, Ava, já fiz, não deu certo. Eu falava: então faz assim. Ela falou: também já fiz, não funciona. E por fim eu percebi, irmãos, que ela não queria remover a pedra, e eu percebi que cheirava mal a desobediência dela, a prepotência dela, a autossuficiência dela, a rebeldia dela. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece? Porque nós não entendemos que a pedra foi nós que colocamos. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece? Porque a nossa fé cheira tão mal que impede o agir de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: 80% dos seus problemas foi você que criou. Por incrível que pareça. 80% dos nossos problemas foram pedras que nós colocamos no nosso caminho. E quando o Senhor vem para fazer o milagre, Ele vem para fazer a parte dele, e Ele diz para você: agora remove o que você colocou. Você diz: Senhor, cheira mal. Nós temos vergonha das nossas podridões diante de Deus, sim ou não? Nós temos vergonha das nossas podridões. Nós temos vergonha de muitas coisas que a gente fez no passado.
E às vezes essa vergonha impede que Deus opere na nossa vida. Quando o apóstolo Pedro volta a pescar, por que ele voltou a pescar? Porque ele havia negado Jesus. E qual foi a pedra que ele colocou que o levou à queda? O orgulho. Apesar do apóstolo Pedro, antes da conversão, ser um homem dinâmico, corajoso, ousado, linha de frente, ele era um cara orgulhoso. Ele se achava o melhor, ele sabia de tudo e ele era o ponta de lança. Quando vem então a queda, a pessoa cai na real e a tendência é a pessoa se esconder e esconder a sua podridão. Quando Deus vai falar com Isaías, ele diz: Senhor, sou homem de lábios impuros. O que está na frente? A podridão. Quando Deus vai falar com Jeremias, Jeremias fala: não passe de uma criança. O que está na frente? A ociosidade. Quando Deus vai falar com Moisés para que Moisés liberte o povo de Israel, Moisés diz: Senhor, sou pesado de língua. Em outras traduções, eu sou gago. Como é que um gago anuncia o evangelho? Nossas podridões, nossas limitações fazem separação entre nós e o nosso Deus. Senhor, mas cheira mal fazem 4 dias. Eu não quero saber quanto tempo tem o teu problema. Talvez a tua esperança já se exauriu. Talvez você não acredita numa pregação como essa mais. Talvez você não acredita mais em igreja. Olha, eu acho que você talvez não acredita mais que Jesus possa voltar. Mas eu digo para você, o Senhor da glória por ti chorou. O Senhor da glória andou muitos quilômetros para estar aqui. O Senhor da glória te chama pelo nome. E o nome Lázaro significa Deus ajuda. Deus quer ajudar você. Nessa noite, toma posse. Diga: eu sou um necessitado. Eu sou um homem ou uma mulher que precisa da misericórdia de Deus. Qual é a tua pedra? Vou mudar a pergunta. Qual é o tamanho da tua pedra? Vou mudar a pergunta. Onde está colocado a tua pedra? Vou mudar a pergunta. Quem colocou essa pedra? A outra pergunta. Com a ajuda de quem você colocou? Outra pergunta. Por que demorou tanto a entender que você é o causador da tua própria dor? E muitas vezes a gente atrai para si a infelicidade e torna quem está ao nosso lado infeliz também. Basta um desequilibrado numa casa para a casa ficar toda ruim. Se tiver 10 ungidos numa casa e tiver ali uma pessoa desequilibrada, ela sozinha faz a festa. Põe tudo a perder. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Você crê? Assim como a Carol, você crê que o teu problema já não existe? E que você vai sair daqui e você vai testemunhar depois favoravelmente a Cristo? Se creres, verás a glória de Deus. E você não veio aqui para ver a glória de homem, você veio aqui para ver a glória de Deus. E cada culto que nós realizamos é um poder diferenciado do Senhor. Tiraram então a pedra. Existem pedras, irmão, que você coloca sozinho, mas na hora de tirar tem que arrumar muita gente. Existem pedras que você coloca no teu caminho e que você sozinho não dá conta de tirar. Você envolve pai, você envolve mãe, você envolve pastor, você envolve presidente da república, você envolve tudo. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Dá para aprender alguma coisa? Dá. Antes de você receber a bênção, agradeça a Deus pela bênção. Ah, mas eu não recebi. Pois é, esse é o problema. A gente deixa para agradecer para Deus, depois acontece que os milagres de Deus são pré-pago. Viu? É igual o celular que você usa. Você põe crédito para falar.
Então, quando você for buscar de Deus um milagre, agradeça antes de receber. Jesus está nos ensinando. E depois que você agradecer, eu quero que você olhe para o céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clame, outro aprendizado dessa passagem, clame. Ó Senhor, abençoa, que dá tudo certo, Senhor. Será que Deus ouve uma oração dessa, irmão? Claro que não. Comece a sentir, comece a falar com emoção, chore se preciso for, grite, esperneie, é o direito que nós temos. Lázaro, chama o teu milagre pelo nome. Quando eu me casei, minha esposa não ficava grávida. E aí um dia, conversando com um homem de Deus, eu falei, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Tudo que um suposto pai pudesse fazer para ter um filho, eu faria e nada funcionava. Aí um dia uma pessoa, um homem de Deus, falou assim para mim, você quer um menino ou uma menina? Tanto faz. Que tanto faz, rapaz? Não existe essa modalidade sexual, tanto faz. Ou é homem, ou é mulher. Eu disse, olha, eu vou amar os dois. Se Deus mandar um homem, eu vou amar. Se Deus mandar uma mulher, eu vou amar. Mas eu quero que Deus me dê um filho. Ele falou assim, qual o nome da criança? Eu falei, não sei, não nasceu ainda. Não, vamos dar um nome para a criança. Você está entendendo o que ele estava fazendo comigo? Gerando fé. Aí eu não sei, acho que eu falei um nome lá que me veio na cabeça na hora. Resultado, Deus ouviu a nossa oração. Chame o teu milagre pelo nome. Qual é o nome do teu milagre? Carro zero. Pronto, chama. Carro zero. Vem, 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 vem. Qual é o nome do teu milagre? Cura. Qual é a enfermidade? Cura da hepatite. Diga qual o nome do teu milagre. O nome do meu milagre é casamento, então chama que vem. Comece a chamar, sai para fora. No que Jesus então dá o comando, o espírito de Lázaro volta para o corpo começa um processo de regressão instantânea, e de azul vai ficando moreno, de moreno vai ficando branco, de branco vai ficando corado, de estático vai mexendo o dedo, de mexer o dedo vai mexendo a perna, os braços, e Lázaro se levanta. Quanto tempo dura isso? Dura algum tempo. Se Deus der um comando na tua vida agora, quanto tempo dura isso? Leva talvez algum tempo. A pedra foi removida. A pouca fé de Marta não foi empecilho. E agora Deus dá um comando na tua vida. Deus faz vir à existência o milagre que você precisa. E então o morto se levanta. Aquilo que já não tinha esperança, o que é que não tinha esperança na tua vida? O que é que você já perdeu a fé? Que já está sepultado e que talvez já cheira mal e a vizinhança inteira está sentindo o cheiro. A tua esposa está sentindo o cheiro, o teu marido está sentindo o cheiro, a tua família. O que está cheirando mal entre vocês? Deus manda te dizer hoje que Ele te ajuda e que o Lázaro daquele tempo hoje é você. Deus ajuda, Deus quer ressuscitar tudo na tua vida. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados. Às vezes o milagre não vem como a gente espera, gente. Às vezes o milagre não vem, você pede a Deus e a coisa vem, mas ela vem com os pés amarrados. O milagre vem com as mãos atadas. O milagre, às vezes, ele vem parecendo uma múmia.
fazendo fantasma para a multidão. Por quê? Porque Deus então não responde da forma como nós queríamos. Porque agora o nosso milagre precisa ser desenvelopado. Eu quero deixar essa palavra para você, e a pergunta que eu faço é: qual é o cheiro da sua fé? Cheira um aroma suave ou cheira mal? Você deixa Deus operar na sua vida? Eu li um livro uma vez chamado A Cura pela Palavra. O autor diz o seguinte, que toda enfermidade estabelece uma relação de proximidade com o doente. E eu já falei isso aqui. Às vezes é bom a gente ficar doentinho, alguém vai na cama visitar a gente. Às vezes é bom ficar doentinho, o café vai na cama. Às vezes é bom ficar doentinho, aquela pessoa que está ao seu lado fala: o que você quer comer hoje, benzinho? O que uma doença não faz, irmão? No mundo tereis doença, mas tende bom ânimo. Agora, o que nós precisamos, queridos? Não estabelecer uma relação de intimidade com a dor, com o sofrimento. Não, isso não. Eu, em Cristo Jesus, digo para você, o que nos leva a Deus é a fé, mediante a graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie. Eu deixo essa palavra de fé para você, orientação do pastor.